Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, a gente junto poder estar compartilhando uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos aqui a cada domingo vivendo uma série de mensagens. Nós estamos construindo uma caminhada de fé. Amém, irmãos? Nós estamos falando de cada personagem e o que essa fé ela representou. Nós falamos sobre Abel, a fé que Abel carregou. Nós falamos sobre Enoque. Que fé é essa de andar com Deus? Nós falamos sobre Noé, vivendo um momento de juízo e constrói a arca para a salvação da sua família. E hoje nós vamos falar do pai da fé, Abraão. Ele é chamado de pai porque há uma ruptura, há um reset. A gente encontra em Gênesis capítulo 6 o dilúvio, o fim da humanidade e o começo da humanidade. Agora Deus está chamando um homem para a construção de uma fé, que se baseia toda a fé que nós hoje vivemos. Então preste muita atenção sobre essa mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. O tema da nossa mensagem é as três rupturas de Abraão. Essa palavra ruptura, ela não soa muito bem para nós e nem estamos muito familiarizados com ela, porque fala de algo que quebra, romper. Então, na nossa cabeça, ruptura, nós lembramos de um braço quebrado, de alguma coisa que quebrou, de alguma coisa que se rompeu. Então essa palavra parece que não soa para nós muito bem, mas ela tem um sentido muito importante na caminhada cristã. Caminhada cristã, ela é formada por rupturas. Amém, igreja? É impossível que você viva o evangelho sem rupturas. É impossível. É impossível. Então, o que a gente precisa então é mudar a nossa perspectiva sobre esta palavra. Enxergar de uma outra forma. Criar uma nova perspectiva sobre isso. E é sobre isso que nós vamos começar a tratar aqui. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o texto começa dizendo assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de quem? Do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás o que, igreja? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da onde? Todas elas. Então olhe para mim. Quando a gente começa a olhar para o livro de Gênesis, ele é encantador porque até nesse exato momento Deus não havia se revelado. Deus não havia falado com ninguém. A família de Noé começa a se multiplicar, vão se gerando novas gerações, e dentro dessas novas gerações o povo se perde. Não há mais um povo que está ligado e conectado com o seu Criador, mas é um povo que está distante. E nesse exato momento, o primeiro contato que Deus tem com Abraão não é aparecendo para Abraão, mas é falando com Abraão. A gente só vê Deus aparecer para Abraão em Gênesis capítulo 17, que a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão. Anda na minha presença e serás o quê? Até no exato momento aqui, a única coisa que tem é esta fala. E Abraão agora precisava ser guiado por uma fala. Parece ser uma loucura isso. Que a fé que nós vivemos hoje, ela nasce desse contexto. Daquilo que Abraão ouviu. É aqui que começa todo o ponto de fé da nossa vida cristã, do judaísmo. Tudo começa através de Abraão. Daquilo que ele ouviu. E essas foram as palavras. Sai da tua terra, parentela e família. Sai da tua terra, parentela e... Essas três saídas. Parece muito simples.
para quem mora em tenda, sair de um lugar para o outro é muito fácil. Parece muito simples. Peraí, sai da tua terra. Então vamos pegar nossa tenda, vamos para outro lugar. Porque apesar desse exato momento, Abraão tinha acabado de chegar na terra de Urs. Seu pai morre, Terá morre, eles se mudam. Então imagina, sair de um lugar para o outro, uma mudança geográfica, parece ser uma coisa muito simples pedindo para Abraão. Se a gente olhar dessa maneira simplista. Mas é muito mais profundo que isso. É muito mais profundo essas rupturas que Abraão precisa viver. E é sobre essas rupturas que também nós precisamos viver para a construção da nossa fé. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: você está preparado para isso? O que representa sair da sua terra? Porque vamos imaginar, irmão, sair da sua terra. Sair da sua terra é um lugar onde você tem controle. Tem ou não tem controle? Na sua terra é um lugar que você tem controle. Na sua terra é um lugar que você tem previsibilidade. Diga comigo, previsibilidade. Sabe quando você sabe que algumas coisas já acontecem? Eu já dirigi, já pastoreei a igreja em cidades de 10 mil habitantes, 11 mil habitantes. 5 mil mora na cidade, 5 mil mora no campo. Alguém já morou em algum lugar assim? E alguém diz assim: pastor, aqui na cidade é assim mesmo, não é? Aqui é assim, pastor, aqui é desse jeito, como se é assim, a previsibilidade é assim, as coisas funcionam assim. Eu cheguei todo agitado de São Paulo, aí eu chego numa cidadezinha e falei assim: mas como é que é? As pessoas fecham aqui na hora do almoço, pastor, dá 11 horas, todo mundo fecha, e aí vai almoçar. E eu falei: mas que hora que volta? Só 2 horas da tarde. Eu falei: assim aqui? Eu falei: olha que maravilha. Eu preciso morar num lugar desses, que fecha 11 horas e só volta o quê? Eu falei: que maravilha. Então essa cidade é cheia de previsibilidade. Tudo ali é previsível. Há uma estabilidade também humana. Uma estabilidade tão grande, porque aqui é a minha terra. E aqui eu construí uma estabilidade. Então veja, o quanto é confortável estar na sua própria terra. Mas de fato, se a gente analisar mais profundo, Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, eu estou te chamando para você sair do controle e ir para a confiança. Sair da previsibilidade e ir para a dependência. Sair, Abraão, da estabilidade humana e passar a acreditar no caráter do quê? De Deus. Então veja, a fé ela é construída em qual ambiente? A fé ela é construída num ambiente de confiança, dependência e acreditar no caráter de quem? De Deus. São essas 3 coisas que regem a construção da fé: confiança, dependência e acreditar no caráter de quem? São essas 3 coisas. Então, quando nós estamos falando de sair da terra, não é uma mudança geográfica. Não é algo tão simples. Mas Deus está chamando para uma construção de uma fé. E ela começa com confiança. Ela começa se eu tiver coragem de depender de quem? De Deus. A fé começa no momento que eu acredito no caráter de Deus. Que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele está prometendo. Amém, igreja? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu fiquei com isso na minha cabeça: terra, terra, terra. O que representa isso? Porque a preocupação de um Deus querendo tirar alguém de uma terra? Por que a preocupação de Deus querendo tirar alguém da sua parentela? Por que a preocupação de Deus querendo tirar alguém da sua família? Não, sai da sua família, sai desse lugar. Por que essa preocupação? Por que essa coisa? Porque a gente faz de tudo para ficar perto da família. Não é, ou não é verdade? A gente faz de tudo para estar perto dos parentes. A gente faz de tudo para ficar. A gente começa a pensar nisso, no nosso comportamento, na nossa mentalidade, e de repente a gente começa a pensar também agora na mentalidade de Deus. Por que disso? O que Deus quer fazer assim? E diante disso, Deus tratou 3 coisas aqui que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Por que sair da terra?
Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim para o irmão: por que Deus está te chamando para sair da terra? Por quê? Por que isso? Estou tão bem aqui. Por que sair dessa terra? O que tem a ver isso? Toda terra, todo lugar também tem a sua cultura. Toda terra, todo lugar tem a sua cultura. Cada terra tem o seu lado cultural. E o lado cultural envolve sobre nós uma grande pressão. O lado cultural nos forja a ser assim, porque a cultura desse lugar é assim. A cultura da terra de Urs era uma cultura politeísta, que acreditava em vários deuses. Que esse Deus ali que colocasse ali, se Abraão tivesse dito assim, ó, eu conheci mais um Deus, é mais um de muitos outros que a gente já conhece. Qual é a imagem dele? Qual é a aparência desse Deus, Abraão? Mas Abraão não tinha visto até agora, só tinha o quê? Ouvido. E o Senhor está convidando agora Abraão para sair da sua terra. E eu fiquei pensando muito sobre isso. E a primeira resposta que Deus me deu está em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Primeiro rompimento, quando a gente fala de terra, nós estamos falando também de rompimento com as coisas terrenas. Coloca para mim na linguagem de hoje, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A linguagem de hoje diz assim, ó. Paulo está falando para a igreja de Colosso. Vocês foram ressuscitados com quem? Com Cristo. Portanto, ponha os seus interesses nas coisas que são da onde? Do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do quê? Do alto. E não nas que são daqui da terra. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque esse texto, Paulo está dizendo assim para a igreja, olha, vocês se converteram, vocês estão em Cristo, vocês nasceram de novo. Mas qual está sendo o seu maior interesse hoje? O seu interesse. Qual está sendo o seu maior interesse hoje? Está com Cristo ou os nossos maiores interesses está em outras coisas? Porque quando Deus está falando para Abraão, Abraão, sai da sua terra, é como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão, Abraão, eu quero mudar os seus interesses. Eu não quero que você continue com os mesmos interesses terrenos que você continua aqui nessa terra. Mas eu preciso mudar os seus interesses, mudar o sistema de valores, mudar o que governa as suas decisões, mudar o que você ama. Porque é isso que rege a nossa vida, é os nossos interesses. O que rege a nossa vida é os nossos interesses. E se os nossos interesses não estiver muito alinhado, a gente se perde. Porque o próprio Jesus também disse, aonde está o teu tesouro, aí também está aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu interesse? Se o seu interesse ainda está só nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, nas coisas transitórias, a qualquer momento você vai deixar de seguir a Deus. Hoje acontece tanto uma onda de pessoas que estão se desviando da fé, porque os interesses dela nunca foi de algumas pessoas. Realmente, o interesse pelas coisas da onde? Do céu. Nunca foi. E quando os nossos interesses só é terreno, irmãos, é que começa o nosso conflito na nossa jornada. Porque se o motivo de eu estar aqui, o motivo do meu interesse de estar aqui, é apenas querer um Deus que me abençoa nas coisas terrenas, é aqui que eu vou fracassar. E é aqui que muitos fracassam. Porque chega um momento que isso vai começar a conflitar. E o momento que Deus não te abençoa pelos seus interesses, você deixa de seguir a quem?
Porque a gente pensa assim. Isso aqui está na Bíblia, irmãos. Se você quiser ver um exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, tem um homem chamado Demas. O texto diz assim, ó: Demas me abandonou. Paulo dizendo, Demas me abandonou. Qual o motivo? Pois ama as coisas desta vida. Ama as coisas desta. Então os interesses de Demas foi deixando de lado. Peraí, olha só para você ver. Ele é um homem que está fazendo a obra de quem? De Deus. É um homem que está fazendo a obra de Deus. É um homem que foi chamado por Deus. Olha só. É um homem que aprende com o apóstolo Paulo. Está ali do lado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele homem que está dizendo assim, ó: se a única coisa que eu for receber nesta terra são as coisas terrenas, então eu sou o mais miserável de todos os homens. Se a única coisa da minha jornada com Cristo é só receber as coisas terrenas, as coisas dessa terra, então eu sou o mais miserável. E apesar de tudo isso, Demas tem mais interesse pelas coisas dessa vida. E é aqui que eu quero que você comece a entender o porquê de sair desta, porque existem terras que estão te prendendo. Essas terras que estão te prendendo é o que está atrapalhando você na tua jornada. E não é fácil essa ruptura. Para ver essa ruptura, precisou Abraão também mudar os seus interesses. Por que parece tão difícil às vezes orar, jejuar, ler a Bíblia? A gente fala de coisas fundamentais. Mas para pensar, hoje nós vivemos uma geração que as pessoas estão mais preocupados com a notícia que está no celular, ou com aquilo que a pessoa postou, o próximo story de alguém, do que aquilo que o céu está falando sobre a sua vida. Será que a gente não precisa refletir sobre isso? Qual está sendo o meu interesse? Qual está sendo o meu interesse hoje? Aonde estão conectados os meus pensamentos? Aonde está conectados os meus pensamentos? No que eu penso mais? Mas pastor, eu não estou dizendo para você que você não deve pensar em construir uma vida estável. Eu não estou dizendo isso, que você não deve se importar para nada. Mas eu estou dizendo para você que há aqui bem claro para nós que a primeira coisa do meu interesse tem que ser o reino dos céus. Amém, igreja? É a primeira coisa. É a primeira coisa que Deus começa a construir na vida de Abraão. Abraão, por que você precisa sair dessa terra? Porque quando você continuar nessa terra, os seus interesses vai continuar sendo o quê? Terrenos. Ainda vai ser esse. E esses interesses terrenos é o que vai te afastar de quem? São eles. Começa a mudar hoje os seus interesses. Se você quer ser espiritual, se você quer ser uma mulher de Deus, de um caráter de Deus, começa a mudar os seus interesses. Acorda com novos interesses, começa isso. Eu falei aqui na quarta-feira, eu falei assim, para a gente ter um caráter aprovado, a primeira coisa importante é mudar uma perspectiva. Mas, por exemplo, olha o quanto é difícil mudar uma perspectiva. Porque a gente às vezes não entendeu isso ainda. Mudar a minha perspectiva, sim. Quer ver só um exemplo? Só para você poder entender isso que eu vou fazer aqui agora, rapidinho. Quer ver só? Sandro, ó, do caminho da tua casa, Sandro, até aqui na igreja, quantos carros vermelhos você viu? Carro vermelho. Você reparou ou não? Nenhum, né? Nem olhou para eles. Não viu nenhum carrinho vermelho assim? Nenhum. Viu algum? Você viu algum, Raquel, carro vermelho da sua casa para cá? Mas se eu falasse para você agora assim, ó, eu vou te dar R$ 1.000 para você tirar foto de todo o carro vermelho e mandar para mim. Como é que você sairia da sua casa agora, Sandro? Hã? Como é que você sairia, Rogério, da sua casa? Olhando para todo lado, carro vermelho. É ou não é verdade? Não é assim? Como é que você sairia?
Espera aí, o pastor falou que vai dar R$ 1.000, espera aí. Então, a sua perspectiva mudou. Ela muda. Os interesses mudou. Espera aí, eu não tinha interesse nenhum por carro vermelho. Para que eu vou olhar carro? Não é assim? Para que eu vou olhar carro vermelho se eu não tenho interesse nenhum? Eu nem gosto de carro vermelho, então não tenho interesse. E é isso que Deus está fazendo com Abraão. Mudando a sua perspectiva, sair da terra, irmão, sair da terra não é só uma mudança geográfica, amém, igreja? É muito mais profundo, é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de interesse. Deus te trouxe aqui nessa manhã para mudar os seus interesses, amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Sabe, a gente levantar com outro interesse. Espera aí, o meu primeiro interesse é falar com Deus. O meu primeiro interesse é saber o que o céu está anunciando sobre a minha vida. O meu primeiro interesse é esse, não tem outro. O mais urgente, o mais importante agora é esse. E é isso que Deus está fazendo com Abraão. Segunda coisa importante. Agora Deus está dizendo para Abraão: bom, sai da tua terra e agora sai da onde? Sai da sua parentela, sai da sua parentela. Mais uma ruptura. Sair da minha parentela, dos meus parentes, tudo está aqui pertinho. Se eu precisar de um pouquinho de leite, de cabra, tem ali, ó. Porque a minha cabra esse ano, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Mas gosto tanto de ficar perto das pessoas. Gosto de estar tão próximo da minha família. Eu nunca me mudei, pastor, para longe. Eu nunca fiquei longe da minha família. Todo mundo aqui, ó, a minha família mora aqui, ó, tudo perto do céu azul. Um que mora longe, mas toda a gente aqui é perto. E eu fiquei pensando muito também sobre isso. O que significa isso, Senhor? O que significa abandonar a parentela? Se ruptura da terra é desconstruir essa mentalidade das coisas dessa terra, amém, igreja? O que significa isso? O que Deus quer tratar aqui conosco? Qual o tipo de ruptura que nós precisamos ter? A segunda ruptura é da identidade antiga. Identidade antiga. Porque é isso que Abraão também está preso, a uma identidade antiga. Sabe o que é uma identidade antiga? É isso aqui, ó. Mas eu sempre fui assim. Mas a gente sempre fez assim. Aqui nessa casa sempre foi. Nós fazemos. Não é assim? Aqui é. Nós fazemos assim. Mas vem anos, ó, anos que a nossa família já faz assim. É anos que nós pensamos assim. Nós somos assim. Por que você está querendo ser diferente? Não é assim? Isso é identidade antiga. Eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Na nossa casa a gente faz assim. Mas não pode fazer diferente? Não. Não. Ah, mas já estou acostumado. A gente já está acostumado. Olha essa frase. A gente já está acostumado. A gente gosta assim. Mas sempre foi feito aqui assim. Não é? E aí eu te pergunto, como Deus vai fazer coisas novas se nós estamos presos às coisas? Não foi também o que Jesus disse? Pode colocar vinho novo em odres o quê? Tem como fazer isso? Ele diz, não, não tem. Tem como pegar remendo novo e colocar em tecido o quê? Velho, tem como? Não. Então, quando ele está falando de sair da sua parentela, não é um abandono de familiares. Não é porque a família de Abraão, ou isso ou aquilo outro, alguma conotação pejorativa. Ah, essa família é sugadora, essa família é exploradora, essa família é cabeça fechada. Não é sobre isso.
mas é sobre um abandono de identidades antigas. E não é fácil. Não é fácil abandonar a identidade o quê? Não é fácil. Quer ver só um exemplo? Eu vou te contar uma história. Se você abrir a Bíblia, em Atos capítulo 10, tem a história de um homem chamado Cornélios. Alguém já ouviu falar desse homem chamado Cornélios? Cornélios é um centurião que cuida de 100 homens, de um regimento de soldados. A Bíblia não fala como Cornélio se converteu, não fala. A gente não sabe como a palavra de Deus alcançou esse homem. Mas a Bíblia fala que Cornélios era um homem, era um homem temente a Deus. Era um homem que ajudava os judeus. Era um homem que orava. Era um homem que jejuava. Era um homem ali que você fala assim, meu Deus, é um autêntico cristão. É um autêntico cristão. É um homem de Deus. E de repente, num belo dia, ele tem um sonho. Está na sua casa, tem um sonho. Ele tem um sonho. Sabe o sonho que ele tem? Que um anjo aparece para ele ali, ó. O sonho do anjo aparece ali, aquela visão de um anjo na frente dele, vestido de branco, e o anjo começa a falar com ele. Com Cornélios. O anjo fala assim para ele, ó, vai na casa de Pedro, para que você possa trazer Simão Pedro, que é o apóstolo, para cá. Ele para, olha, analisa, porque é uma coisa difícil de acontecer. Como um centurião romano vai trazer um apóstolo que está fugindo desse tipo de gente. Como isso vai acontecer? Como isso vai, como diz o ditado popular, vai grudar as coisas? Como? Como isso vai funcionar? De repente, Deus também dá uma visão para quem? Para Pedro. Só que a visão que Pedro tem é perturbadora para ele demais. Por que é perturbadora? Ele vê um lençol caindo do céu, ele não viu o anjo, ele viu um lençol caindo do céu, e ele vê todos os animais que no livro de Levítico e na lei dos judeus são proibidos a comer, está tudo ali. E de repente a voz fala para ele assim, ó, come um desses animais. Ele olha assim e fala, mas eu comer isso? Eu nunca comi um animal imundo. Eu nunca comi um animal o quê? E a voz continua a falar para ele. Não é uma, duas, três, mais uma vez. E a frase dele é essa, eu nunca comi. Como se essa, eu não vou comer isso. Eu não vou me sujeitar a isso. Porque até no exato momento, Pedro estava preso à lei. Tudo que ele havia aprendido da sua parentela, dentro da sua casa, foi sobre a lei. E dentro da lei, não dá para fazer isso. Até que a voz fala assim, por que você está chamando de imundo aquilo que eu santifiquei? Por quê? Eu santifiquei. Por que você está chamando de imundo? E aí quando a gente começa a analisar, Pedro estava preso a uma identidade o quê? Antiga. Ele só estava olhando para si como um judeu, respeitador da lei. Agora olhe para mim, irmãos, olhe para mim. Muitas vezes nós ficamos presos à nossa identidade antiga, porque queremos sempre estar cumprindo a lei. Pastor, mas isso não é bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Até dentro da Bíblia Sagrada, a lei veio mudando. Não foi o que Jesus disse? Eu vim e vou te dar uma nova lei. Jesus disse várias vezes, vocês ouviram dos anciões assim, vocês ouviram isso, olho por olho e dente por... Vocês ouviram isso, está na lei, mas o que eu digo isso para vocês hoje? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vê que Jesus vem sempre... Se você olhar todo o ministério de Jesus, parece que ele dá um reset na lei de Moisés e traz a nova lei que seria daqui para frente. Como se dissesse, agora é assim. E romper com a antiga identidade, por isso que é muito difícil. Porque requer uma mudança dentro de mim,
para entender, olha, isso serviu, mas não serve mais. Isso me ajudou, mas não ajuda mais. Pedro queria continuar fazendo a obra de Deus sendo um judeu, só ser judeu, e não vai dar. Não vai dar. Porque Deus não chamou você para ser judeu, Deus chamou você para ser um apóstolo. Amém, igreja? E para ser igual a Jesus, você vai precisar amar todo tipo de pessoa. Você vai ter que se conectar com todo tipo de pessoa. Você vai ter que estar na casa de todo tipo de pessoa. E se você não entender isso, Pedro, você não vai conseguir cumprir a missão. E muitas vezes Deus nos tira. O tirar da parentela que hoje representa isso. Existem pessoas que você vai ter que deixar para trás. Não é ingratidão, mas é entender a sua missão. Essa roupagem que está em você, esse odre velho, a gente precisa deixar o quê? Para trás. Existem coisas que nós vamos ter que romper, deixa para trás. Às vezes você quer pessoas, serviu, deu para andar junto e agora não serve o quê? Mais para andar. E Pedro precisava romper com isso. E é interessante que nessa história, ele é levado para a casa de Cornélios. E quando ele chega na casa de Cornélios, ele começa a pregar, começa a anunciar a palavra, e todos que estão ali dentro daquela casa são batizados com o Espírito Santo. Mesmo antes de ser batizado nas águas. A ordem inverte. Aí você pergunta, por quê? Por que que, em vez de Deus batizar primeiro nas águas, Deus batizou primeiro com o quê? Com o Espírito Santo. Né? A gente quer sempre um Deus que a gente quer colocar dentro de uma lógica. Tem que ser assim, assim e assim. Quando se trata de Deus, não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Não tem um sentido. Não, pastor, não. Quem cria esse negócio de padrão é assim, tem que fazer assim, aí você é abençoado. Se você fizer isso aqui, mais isso aqui, aí Deus te cura. Se você fizer isso aqui é tudo doutrina de homem. De homem. Porque Deus não tem um padrão. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Diga glória a Deus. Não tem um padrão. O único problema é que nós estamos presos à nossa identidade antiga, porque eu sempre fiz assim. Eu nunca entrei na casa desse tipo de gente. Eu nunca frequentei esse lugar. Seria difícil para Pedro cumprir uma missão com uma identidade o quê? Antiga. É isso que está sendo difícil para você. É querer seguir o Senhor com uma identidade o quê? Antiga. Não vai. Você precisa permitir que Deus hoje aqui te dê uma nova identidade. E é isso que ele está construindo em Abraão. E agora Deus diz para ele assim: você largou a sua parentela? Deixa ela? Deixei. Agora você precisa também deixar a sua família. Abra em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, por esse motivo, o homem deixa a guarda de sua mãe, para se unir à sua, e ele se torna uma só. Então, olhe para mim. Desde o início, o projeto de Deus sempre foi fazer a gente se desprender da nossa. Sempre. O projeto de Deus não é que a gente mora no fundo da casa da mãe, não. Ó, sei que é difícil. Mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é sair da onde? Da casa deles. Não, mas pastor, mas eu gosto de ficar aqui. O projeto é sair da casa. O projeto não é ficar. Pode ser até que você possa estar passando por um momento difícil, financeiro ou estrutural, mas o projeto é que você saia
E sair da casa dos seus pais não é deixar de honrá-los, mas é entender que Deus tem uma identidade para vocês. Amém, igreja? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o perigo maior é você viver a identidade dos seus pais. E como isso tem acontecido nos dias de hoje? Pessoas que vivem a identidade dos seus pais, que seguem os padrões que os seus pais, que carregam as mesmas culpas que não são suas, mas são de quem? Dos pais. Que parece que tem que ficar sempre se provando algo, porque você mora ali, então você tem que estar provando, tem que estar provando, tem que estar provando, tem que estar provando, tem que estar provando e tem que ficar provando. Eu sei que é difícil ouvir isso aqui, mas isso aqui é libertação. Amém, igreja? É confronto. É para gente grande. É para gente grande isso aqui. Isso aqui é palavra para quem quer crescer. Diga glória a Deus. Para quem quer crescer, para quem quer se libertar, para quem quer ver a sua vida transformada, porque o projeto de Deus é esse. E se eu estiver fora disso, eu estou fora do projeto de quem? Sempre foi esse. Porque isso pode acontecer. Por mais que a identidade dos seus pais possa ser boa, mas não é a sua. Não é a sua. Não é a sua identidade. Não é a identidade que seu pai, Deus, te chamou para viver. E a gente, sem perceber, a gente fica preso. A gente vive ali, vai vivendo ali, vai vivendo uma vida parecida com as dos pais. Sem que a gente perceba, a gente vai fazendo tudo igual, as mesmas coisas, às vezes comete os mesmos erros, os mesmos pecados, continua ali com as mesmas dificuldades, com a mesma situação, porque não entendeu ainda. Essa ruptura precisa acontecer. Essa ruptura, ela precisa sair desse lugar de dependência emocional. Porque continuar dentro de uma casa é uma dependência emocional. Sair de uma casa é sair de uma dependência financeira. Sair de dentro de uma casa é sair de um padrão familiar. Existem coisas que foram muito boas, saudáveis, que meus pais me ensinaram. Muito boa. Só que existem coisas maiores que Deus quer que eu viva. Amém, igreja? Você consegue dizer isso para a pessoa que só existem coisas maiores que Deus quer que você viva? E a única forma é saindo. Não, pastor, é saindo. Ei, é saindo. Não tem mais o que ficar. Se eu quero viver coisas maiores, e não é alguém que está desonrando a sua casa, não é alguém que está desonrando o seu pai ou a sua mãe, mas é alguém que está entendendo completamente o projeto de quem? De Deus. Mas pastor, a minha mãe, mas pastor, o meu pai, mas pastor, isso é a sua vida agora. Chegou a hora da criação da sua identidade, porque você não tem. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas ainda você não tem. Ainda não tem. Precisa construir a sua identidade. E ela é baseado naquilo que Deus fala. Não é no sobre aquilo, mas minha mãe falava isso, o meu pai falava isso, a minha mãe falava isso, o meu pai dizia isso. Mas não é sobre o que ele fala, mas é sobre o que Deus está falando. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você pode perceber, por mais que um pai, uma mãe seja boa, seja maravilhoso, seja temente a Deus, tem bons conselhos para dar, amém, a gente ouve, a gente adere, mas existe a nossa identidade. Existe a nossa, que precisa ser criada. Porque, irmãos, nos dias de hoje, o que mais acontece é pessoas sem identidade. Tudo que o diabo tenta fazer conosco é fazer com que a gente perca a nossa. Eu não sei se você reparou. Por que tem tanto influenciador? Você não reparou, não? Tanto influenciador digital. O que você é? Eu sou influenciador influencial. Você influencia quem? Eu influencio a galera aí. Por que você está influenciando a galera? Porque a galera está sem identidade. Não é verdade?
E tem uma coisa mais assustadora do que o influenciador, é o algoritmo. Mais assustador que os influenciadores é o algoritmo, que ele te prende num loop, nas coisas que você gosta. Hã? E você fica ali no loop, só aparece coisas que você não reparou isso ainda não? Só fica vendo coisas que você gosta. Ou de repente ele dá uma desviadinha para um outro caminho também, um pouquinho mais sujo, não tem problema. Mas para te prender ali, ó, te prende nesse ciclo e você fica assistindo, consumindo, assistindo, consumindo, assistindo, consumindo, assistindo, consumindo, assistindo. Mas qual é a sua identidade? Porque tem gente assim. Qual é a sua identidade? Um confronto. Qual é a sua? Porque você está, mas pastor, mas eu só assisto coisa boa. Você está sendo influenciado do mesmo jeito. Ó, fica ali. É aqueles mesmos pregadores, é aqueles mesmos pastores, é aquelas mesmas pessoas. E fica ali, ó, e fica, e fica, e fica. E aí você acredita que está criando uma identidade. Não, você está num loop. Ó, o algoritmo é assustador, irmãos. Ele foi projetado para isso. Para que você não tenha nenhuma identidade. E aí, se você vive só a identidade da sua família, por mais que ela seja boa, por mais que ela seja de Deus, ainda você não está vivendo a identidade de Cristo Jesus. E por isso que quando a gente olha para essa estrutura que Deus está dizendo para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua... Como se dissesse, eu quero construir um homem de fé realmente. E para a construção de um homem de fé, isso precisa acontecer. Deus quer construir aqui homens e mulheres de fé. Amém, igreja? Homens e mulheres de fé aqui hoje. E o único jeito de Deus construir, Deus poder fazer homens e mulheres de fé, é se nós tivermos essa coragem de agir sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Foi a única coisa que guiou. A única coisa que guiou. E é sobre isso que quando eu olho para a história de Abraão, é que muitas vozes aqui devia estar falando, fermentando o coração, porque tem muitas vozes aqui dentro de nós que falam, você vai sair da tua terra, para que isso? Para que? Fica aqui, para quê? Para que sair de pé da gente? Não, se você passar por necessidade, não, fica aqui na nossa identidade, na nossa casa. Tem muitas vozes, muitas vozes. Mas o lindo de Abraão é isso, é que a voz de Deus ficou mais alta que todas essas vozes. Você só vai conseguir viver essa fé, ou uma grande fé, se você permitir que a voz de Deus se torne mais alta do que qualquer outras vozes que está à sua volta. Amém, igreja? A voz de Deus precisa ficar mais alta, mais audível, mais forte. E essa força dessa voz começa a te moldar, começa a te fazer um novo ser, começa a mudar os seus interesses pela manhã, pela tarde, pela noite. Que essa voz seja tão alta que você diz assim, eu não quero continuar com essa mentalidade antiga. Porque Deus é um Deus que faz coisas novas e eu quero viver coisas novas. Amém, igreja? Deus tem coisas novas para mim. Deus tem coisas novas para minha casa. Deus tem coisas novas para minha vida financeira. Mas eu preciso fazer com que essa voz se torne cada vez mais alta, porque agora eu sei qual é a minha identidade. Eu não sigo mais a identidade dos outros. Eu não sigo. Essa é a minha identidade. Eu sei qual é. Eu sei qual ela é. E ela só acontece com essas rupturas. Então Deus está te chamando aqui para viver algo novo. Amém, igreja? O novo. Deus quer derramar vinho novo na minha vida e na sua vida, mas essas rupturas, elas precisam acontecer. Eu quero isso. Eu quero essa mudança, pastor. Porque talvez o que você está vivendo é só um loop, ó. É só um loop. E Deus veio para quebrar, tirar a gente desse loop. Sai disso. Porque tem muito mais coisas que eu tenho para fazer na sua
vida. Amém, igreja? Muito mais. Rompa hoje. Decida viver essa ruptura. Eu quero, pastor. Eu vou fazer isso. Eu vou romper com tudo isso. Rompe. Você não está desonrando a sua casa. Amém, igreja? Você não está desonrando a sua família. Mas você está entendendo para aquilo que Deus está te chamando para viver. Não é o que a sua família quer. É o que Ele quer para a minha vida. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte.